Olá, gente, boa noite. Unidos pelo Brasil, 4488. Tony Ferreira, trabalhamos para essa faixa etária, que é o pessoal da maturidade. Nós temos hoje o nosso boa noite especial. Nós vamos escolher um espectador do nosso vídeo para dar o boa noite. Eu mando o meu boa noite para a jovem Délcia Maria, lá em Campina Grande, Paraíba, na Serra da Borborema, que é uma fã do nosso canal. E vocês podem acessar se inscrevendo no canal, fazendo perguntas jurídicas e políticas. Não me façam perguntas politiqueiras que eu não o responderei, mas perguntas sobre política, o entrosamento dos poderes que deve haver, quantitativo de parlamentares, questões das atribuições dos parlamentares, dos senadores, quem pode iniciar um projeto de lei, tudo o que vocês quiserem saber, competência municipal, competência do governo do estado, aquela competência concorrente durante a pandemia que os governos podiam editar normas, ter iniciativa de leis ou até de decretos para controlar a pandemia. Por quê? Porque a Constituição Federal, em seus artigos 23 e 24, dão competência concorrente aos estados e municípios para legislarem sobre saúde, meio ambiente e assuntos de interesses legais. Aqueles decretos tão criticados pelo presidente da República, que parece não conhecer bem a Constituição Federal ou finge não conhecer, eles são eminentemente constitucionais, inclusive respaldado por uma lei 13.979, multicitada aqui por mim, de 6 de agosto de 2020, sancionada pela caneta BIC do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto ele escreve de caneta BIC, come filé de R$ 1.900 o quilo. Mas isso são coisas do reinado, né? Eu acredito que nem a rainha da Inglaterra é tão expansiva assim em seus gastos. Mas nós temos a lamentar o episódio, que é o delito cometido pelo pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, que ao embarcar ontem às 17 horas do aeroporto de Brasília, num voo para São Paulo, ele chegou 2 horas antes do aeroporto, que fez bem. O voo dele iria sair às 19h05, ele estava em torno de 17 horas, foi municiar uma arma dentro da própria mala e a arma disparou. Eu acho que o pastor não fez o curso bem feito, o curso de tiros, e ele é atirador e caçador. Pastor, o senhor deveria caçar almas penadas, almas viventes, para pregar o evangelho. E o senhor, em vez de comprar uma arma que não serve para nada, o senhor deveria fazer o seguinte: comprar uma Bíblia Thompson, né? Americana, uma versão espetacular. Ou a Bíblia de Jerusalém, eu creio que o senhor já tem, rimou, né? Mas o senhor poderia comprar, aprender o hebraico, para ler aqueles mistérios que tem, ou até grego, para ver algumas traduções do meu parente, João Ferreira de Almeida, que na tradução ele confunde um pouco quando Jesus Cristo diz para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque aí tem algumas versões que diz que eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como se fosse uma coisa instantânea. E não é, porque a nossa missão para chegar lá no paraíso ou no orco, que é o inferno, ela leva tempos, né? Leva os 7 dias talvez da criação do mundo. Leva uma era, alguém pode passar 1000 anos penando aqui na terra, ou em mundos inferiores à terra, principalmente esses irmãos que têm um revólver, como o evangelho coloca uma Bíblia, pastor,
aqui debaixo do braço, tá? Se o cara for te matar, eu acredito, como é que o pastor tem tantos inimigos? Quando Cristo, eu acredito que na sua Bíblia tem isso, o Cristo disse, se levares numa face, oferece a outra. Se alguém for agredir ao homem de Deus, o tiro vai pegar na Bíblia. Se vier no peito, vai pegar no metálico do crucifixo. Se vier aqui em cima do coração, vai pegar numa lapela e a bala vai desviar. E isso tem acontecido. Eu só tenho que dizer uma coisa para o senhor. Homem de pouca fé. E outra coisa, foi crime, hein? Crime ou contravenção penal. Disparou a arma acidentalmente de um portador de arma e a arma, os estilhaços da bala atingiu a uma funcionária da Gol e isso poderia ter havido morte. E a Polícia Federal, eu acredito que fez um termo circunstanciado, porque é um crime leve, as lesões corporais que houve na moça foram levíssimas, e encaminhar para o juizado especial. O procedimento é esse. Não é porque fulano foi ou é que vai ficar isento da lei, não. É por isso que nós estamos nessa baderna aí. Falar em baderna, esse ambiente, um fala, outro fala. Algumas respostas do pastor Alexandre, do pastor da lei dos homens, do ministro Alexandre de Moraes, em torno desse, se referindo a essa graça, a essa benesse, a esse indulto pessoal concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao meliante, que é deputado federal, Daniel Silveira. Ministro, fale exclusivamente nos autos, ministro. Fale nos autos que o senhor vai se dar muito bem. Se o senhor falar aqui nas redes sociais, quem fala nas redes sociais sou eu, que não sou magistrado. Se eu estivesse pelo menos no juizado, eu não falaria aqui, porque eu acho que é incompatível um magistrado dar opiniões jurídicas nas redes sociais, que vá a uma festa de aniversário, que bata parabéns para a netinha, para a filhinha de 15 anos, etc e tal. Mas falar o direito, ou a julgar, ou julgado, ou expor sua opinião jurídica sobre determinado fato ou determinada doutrina aqui nas redes sociais, isso gera uma parcialidade. Pelo momento é isto. E o presidente continua em campanha, né? Ontem já falou que o decreto vai ser cumprido. O decreto vai ser cumprido se estiver na forma da lei. Foi o que o senhor disse ao assumir 1º de janeiro de 2019, quando eu desisti, né? Eu desisti de acompanhá-lo, presidente. Presidente, eu quero lhe comunicar, já comuniquei no Twitter, ao senhor presidente Jair Bolsonaro, aos seus filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é mais afastado, assim, pelo menos é que eu vejo, a não ser que ele apareça de outra forma, sob um pseudônimo nas redes sociais, como os grandes autores. Eu, no meu livro Trovas e Aldravias, que é um livro de poesias, Trovas e Aldravias, olha, está à venda. É online, na Amazon e na Livraria Cultura, Trovas e Aldravias. O meu pseudônimo é Antônio Ferreira. Sabe por quê? Porque olha o que tem de Antônio Ferreira de Carvalho, eu estou até com medo de ser algemado, gente. É impressionante essa popularidade do nome Antônio José, que herdamos dos nossos amigos portugueses. Mas é isso, meus amigos. O Brasil das eleições vindouras. Hoje eu vi um debate, umas palavras no rádio. O rádio ainda é um grande meio de comunicação. A CBN Notícias, a Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Tem um noticiário espetacular das 7 às 10 horas. 7 às 8 é o jornal Primeira Hora, depois é o Gente, de 8 às 10. E a Bandeirantes tem 85 anos de tradição. Meus parabéns à Rádio Bandeirantes de São Paulo e do Brasil. Muito bem.
Então eu vi um comentário de que o voto não seria o voto impresso, foi um exagero, parece que atribuíram-se, ou atribuiu-se esse exagero ao ministro Barroso, de que não se pode ter um voto no papel, né? Um voto no papel. É exatamente, o voto iria ser impresso. O voto impresso, você vota aqui, é claro, se eu votar aqui e clicar, eu posso mandar para o impressor. É isso que seria acontecer, iria acontecer. Mas eu acho desnecessário, porque há uma fita que em caixas de banco chamava-se fita detalhe. Há uma fita resumo de todos os nossos títulos e todas as votações computadas em cada urna. Isso é uma questão tecnológica e que não cabe a qualquer um falar. As pessoas que trabalham como mesários, os juízes eleitorais, promotores eleitorais, os presidentes de sessões eleitorais sabem muito bem disso. Pois é, meus amigos, vamos rezar para o pastor Milton Ribeiro, para que ele tenha mais fé em Deus e esqueça a arma, porque a arma não é coisa de Deus, pastor. Lamentavelmente, eu conheço pessoas que escaparam de terríveis tiroteios, pastor, porque tinham fé em Deus. E eles não diziam essa fé explícita como o Senhor diz, que é o homem de Deus, glória a Jesus. E eu lhe digo para encerrar, para a dona Michele Bolsonaro e seus adeptos da fé, o espírito elevado de Deus não vai chegar a nós, como a senhora disse que chegou na senhora. Não chega, senhora. Não chega porque nós não estamos no grau de elevação espiritual para receber o Espírito Eterno. O que chega ali são ilusões, às vezes simulações, às vezes até espíritos malignos. Em nome de Deus, boa noite.